A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco formou ao longo dos anos centenas de políticos e juízes. Mas juízes podem ser políticos? Nós vamos perguntar a opinião de um dos mais famosos juristas formados aqui, nessa universidade. Mas antes, você precisa ver o essencial. O novo secretário de Segurança Pública de São Paulo descobriu o motivo para os estupros no Brasil: a crise econômica. O camarada perdeu o emprego, começa a beber, começa a desesperar e aí... Pois é, o camarada começa a beber, se desesperar, vai pro crime e quando vê, tá dando entrevista como secretário de Segurança de São Paulo. A Câmara Federal criou 14 mil cargos, quase 4 vezes o que Temer prometeu cortar. Veja, promoveu um reajuste salarial que terá um impacto de 58 bilhões nas contas públicas. Temer está se mostrando o gestor público que os deputados querem. Aécio Neves, diz uma colunista do Estadão, está recolhido e reclama para os amigos mais próximos que nunca quis o impeachment. Consta que os amigos respondem para ele: Aécio, não enche o saco. A entrevista de hoje é com o professor Dalmo Dallari. Estamos com o Kiko Nogueira. Professor, o senhor não acreditava que o processo de impeachment iria passar, ser aceito no Senado. Como é que foi a sua reação? Eu continuo achando que existe grande possibilidade de que o Senado é inocente, o presidente Dilma. Segundo a Constituição, a Câmara dos Deputados apenas autoriza o início do processo. O processo começa se o Senado, tendo autorização da Câmara, decide iniciar o processo. Vários senadores disseram que votavam pela instauração do processo, mas fizeram já declaração dizendo que isso não significava que fossem a favor do impeachment. Disse: nós somos apenas a favor da instauração do processo para que não se diga que nós estamos impedindo a discussão, a verificação dos fatos e um julgamento justo. Mas vários deles adiantaram: eu voto a favor da instauração do processo, mas se isso tiver prosseguimento, eu vou votar contra o impeachment. Eu acho que existe grande possibilidade de que o Senado rejeite o impeachment. Reafirmando também que sabe do esquema coordenado pelo Aécio. Então, Aécio, que já foi citado em várias delações premiadas, que já foi pedido, o Janot pediu para o Gilmar Mendes. Então, nós esperamos que o Janot reitere esse pedido agora para o Gilmar Mendes e que o Gilmar Mendes retire o bico de tucano, ele haja como ministro do Supremo Tribunal Federal em respeito ao povo brasileiro. Professor, há um personagem que vem se destacando bastante nesse governo do interino, que é o ministro Gilmar Mendes. Ele tem assumido uma postura cada vez mais política, muito mais do que jurídica. Isso é normal ou o ministro está passando do limite? Já havia sérias dúvidas a respeito da personalidade dele quando o Fernando Henrique Cardoso o indicou para o Supremo. Houve sério questionamento, mas houve aquela negociação política e ele acabou sendo aprovado. Eu fui absolutamente contra e afirmei na ocasião que ele não atendia a 2 requisitos constitucionais que são fundamentais, são expressos: notável saber jurídico e reputação ilibada. Porque, na ocasião, até houve uma publicação de uma grande revista brasileira com o título, uma matéria de capa, com o título Dos Dois Lados do Balcão, mostrando isso, que ele, dono de escola, matriculava todos os seus auxiliares na sua escola, mas pagando com dinheiro público. E agora, recentemente, houve um fato que mostra a continuidade desse procedimento. Foi a realização de um seminário jurídico, eu insisto muito, seminário jurídico, realizado em Portugal, patrocinado pela escola do ministro Gilmar Mendes.
e foram convidados para ir a Portugal, naturalmente pagos pela escola do ministro Aécio Neves e José Serra, que são economistas. O que é que esses dois personagens foram fazer em Portugal, junto com o ministro Gilmar Mendes? Evidentemente, uma negociação política. Eles não foram fazer uma discussão jurídica, nem se noticiou que eles propusessem alguma coisa, discutissem alguma coisa, porque, de fato, eles não estão preparados para isso. Então, foi escancaradamente uma reunião longe da imprensa brasileira para fazer um entendimento político. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal é órgão essencialmente jurídico. Então, infelizmente, o ministro Gilmar Mendes está dando mais uma contribuição tremendamente negativa para as instituições democráticas brasileiras. Ele esteve também com o presidente interino no Palácio do Jaburu, num sábado à noite. Isso também não fere o decoro? Evidentemente, também... foi também uma reunião política. Não havia nenhuma razão para que um ministro do Supremo Tribunal fosse lá conversar com o presidente. Então, de fato, o motivo que não foi revelado, que ficou no subterrâneo, mas é escancaradamente político. Nós não temos hoje um exemplo extremo desse ativismo jurídico na pele do Dr. Sérgio Moro. Ele não está levando isso a um extremo, enfim? No início, até admirei a atitude independente do juiz Sérgio Moro, porque ele aceitou denúncias e formalizou denúncias contra grandes empresários brasileiros, coisa que não era da nossa tradição. Entretanto, depois, ou por deslumbramento, ou pela influência de outros fatores, ele se desviou e, inclusive, praticou ilegalidades. Houve o fato, que é hoje público e notório, da escuta telefônica do ex-presidente Lula, e mais grave do que isso, da distribuição da gravação. Quer dizer, a quebra do sigilo, a ofensa ao direito constitucional à intimidade. Isso é constitucional. E aqui há um pormenor que é muito importante lembrar, é que o juiz Sérgio Moro tinha tomado uma decisão transferindo o processo para o ministro Teori Zavascki. E depois disso ele distribuiu as gravações e autorizou a publicação. E com um agravante que é muito séria, esta prática está descrita na lei como crime. Então, ele cometeu crimes, na verdade, fazendo a escuta ilegal e distribuindo o resultado da escuta para ampla publicidade. Né? Hoje houve um episódio da delação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que foi travada porque ele inocentou o Lula. Eu queria saber do senhor, o que o senhor acha da delação premiada? Não, eu desde o começo tive e continuo tendo sérias restrições à delação premiada. Ela é extremamente duvidosa sob muitos aspectos. Já a começar do fato, o delator realmente é livre no momento que faz a delação ou está sofrendo algum tipo de coação? E quais são os seus objetivos? E até que ponto ele está dizendo a verdade? Porque muita coisa é insinuada, é afirmada sem uma comprovação de fato. De maneira que eu tenho sérias restrições ao uso da delação premiada. E agora este último fato mostra isso, como se está usando arbitrariamente a delação premiada. Não se sabe bem o que vai ser utilizado, quanto dela vai ser utilizado como base para um processo legal e quantos desvios estão ocorrendo, essas idas e vindas
com base na delação premiada. Então, este último fato realmente mostra que a delação premiada, se por um lado pode ajudar a revelar autores de crimes e ajudar na comprovação de fatos criminosos, ela pode ter exatamente o efeito oposto, desvirtuar os fatos, dar apoio a falsas acusações e criar um ambiente de incerteza jurídica. Num teatrinho na semana passada, Michel Temer bateu a mão na mesa, lembrou de seu passado como secretário de Segurança Pública de São Paulo e mandou uma frase estúpida que já entra para a história pelos motivos errados. Eu sei lidar com bandidos. Não sabe nem com os próprios bandidos. No vai-vem do governo, o segundo ministro caiu depois de uma confusão que já se tornou habitual. Fabiano Silveira, da Transparência, apareceu nos grampos de Sérgio Machado, orientando Renan Calheiros e advogados sobre a Lava Jato. A bomba estourou de manhã. À tarde, Temer avisou que não ia demitir Silveira. À noite, o ministro pediu as contas. O único demitido no governo continua sendo o garçom do Planalto. O resto cai porque pede. Para os otários e mal-intencionados que venderam um grande articulador, um político capaz de fazer tricô com 4 agulhas e blá blá blá, enfim, o oposto de Dilma, o ex-vice decorativo está se saindo uma tragicomédia. Escalou investigados na Lava Jato, matou e ressuscitou o Mink, nomeou para a Secretaria da Mulher uma ex-deputada evangélica envolvida em fraudes no Ministério do Turismo e contra o aborto, mesmo em caso de estupro. Agora ele tenta apressar o impeachment no Senado para evitar que senadores em dúvida não tenham mais tempo de ver o desastre de sua gestão. Até lá, distribuirá cargos e dinheiro. É uma rara mistura de incompetência e corrupção. O governo natimorto vai se arrastar até Michelzinho, um fenômeno do mercado imobiliário, mandar parar que ele quer descer. E o Diário do Centro do Mundo fica por aqui. Semana que vem a gente se encontra novamente, 8h30 da noite, aqui na TVT. Companheira, me ajude, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Feminismo é revolução, feminismo é revolução. 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 Com as mulheres vamos nos organizar. Bololô, ha, ha, bololô, ha, 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 ha. Se mexer com as mulheres vamos nos organizar. Se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Legaliza. O corpo é nosso. É nossa escolha. É pela vida das mulheres. Legaliza. O corpo é nosso. Machismo, feminismo,